Olá, boa noite. O Natal está se aproximando e as vendas estão a todo vapor. Mas bem antes disso, instituições de economia já faziam suas pesquisas para saber as projeções para as vendas do Natal deste ano. A Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, em parceria com o SPC Brasil, fizeram um raio-x sobre os gastos e o comportamento do consumidor brasileiro neste final de ano. As compras de Natal devem injetar mais de 54 milhões de reais na economia, já que mais de 110 milhões de pessoas devem fazer as compras neste ano. Já o gasto médio do brasileiro com presente de Natal, segundo estas instituições, deve girar em torno de R$ 115. Mas nada de presente para parente distante ou amigos não tão próximos. A pesquisa apontou que as principais pessoas que serão presenteadas vão ser os filhos, os cônjuges e as mães. Aos poucos, as luzes de Natal vão ganhando espaço nas cidades. O corre-corre para as compras também tem movimentado os shoppings e, inclusive, o comércio popular. Esse momento todo já é o reflexo da melhora da economia do Brasil. Mesmo que tímida ainda, a economia dá passos para o crescimento. A inflação e os juros caíram e houve uma melhora no mercado de trabalho. Todos os anos, o Serviço de Proteção ao Crédito e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas fazem uma estimativa sobre as vendas no período do Natal. Para 2018, as entidades acreditam que mais de 53 bilhões de reais serão injetados na economia. Apesar da crise, os shoppings estão otimistas e acreditam num crescimento no número das vendas. Agora no Natal a gente tem uma decoração super interativa, né? Onde as famílias podem brincar com as crianças. Então a gente tem 2 brinquedos grandes, que é o Giranozes e um trenzinho, além de brinquedos de parquinho, né? Gira-gira, balanço. Então aqui a decoração ela é pensada em trazer essa atividade para a família agora no final de ano. A gente tem uma projeção aqui de 23% de crescimento em vendas com relação ao Natal do ano passado, né? A gente pôde observar o comportamento das pessoas, do consumo das pessoas durante o ano e é esperado 23% de crescimento nesse Natal. A economista-chefe do SPC Brasil explica que o cenário é otimista sim, mas que o consumidor ainda está preocupado com a crise e por isso tem contido os gastos. O que a gente vê é que 22% vão gastar menos, 30% vão gastar a mesma coisa, 27% vão gastar mais e 21% ainda não definiram. E quem vai gastar menos diz sim que é por conta da crise, né? Aí sim a gente vê a crise econômica pesando. Em média, os consumidores ouvidos na pesquisa devem comprar entre 4 e 5 presentes neste Natal. O valor médio com cada item será de R$ 115,90. Mais que 7 em cada 10 brasileiros vão comprar no Natal, né? Apesar do momento de crise, do desemprego elevado, a gente vê uma estabilidade em relação ao Natal de 2017. São R$ 115 de média por presente e uma estimativa de movimentação da economia de mais de 50 bilhões de reais. Ele está em linha com o ano passado, né? Não há uma diferença estatística. Agora vamos para a lista de compras. Quem está no ranking dos itens mais procurados como opções de presentes são as roupas e calçados. Em seguida, os consumidores procuram por perfumes e cosméticos. Logo depois, vêm os brinquedos e, por último, acessórios e livros. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, também avaliou as vendas do Natal. A CNC calcula um avanço de 2,8% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. A estimativa de contratação de trabalhadores temporários também foi ampliada, de 72,7 mil para 76,5 mil vagas no período. Segundo a Confederação, os principais aumentos nas vendas devem ser registrados pelos segmentos de hiper e supermercados, lojas de vestuário e artigos de uso pessoal e doméstico. A expectativa é que esses ramos respondam por cerca de 75% das vendas durante o Natal. Não tem como negar, né? O período do Natal rende bons frutos para o varejo. Quer dizer,
rende dinheiro para a economia, vendas para o varejo e presentinhos para a família e amigos. A gente está na expectativa de um aumento de 20% nas vendas da loja. Estou bastante otimista. Hoje quem está aqui no estúdio com a gente é o economista William Retamiro, conhecido já de casa. Seja bem-vindo, William. Eu que agradeço, um prazer estar aqui, conversando contigo, conversando com os espectadores, sempre à disposição. Legal. Olha, nós começamos aqui o programa já falando de altos índices aqui, altos valores, 53,5 bilhões é o valor que vai girar na economia agora nesse Natal. Para você, este valor é uma realidade? É relativamente uma realidade, sim, porque só a massa de 13º salário que vai ser paga no país corresponde a 211 bilhões, né? Então, serão 211 bilhões injetados na economia, uma parte destinada ao comércio, outra colocada para poder quitar algumas dívidas, outros para poder fazer poupança, ou seja, vai se diversificar. Então, é uma realidade aproximada, tendo em vista que nós temos aí alguns indicadores que têm atenuado, né, aquele mal-estar econômico que tinha algum tempo atrás. Porém, ainda dados bastante preocupantes ainda. Então, não é uma especulação. Realmente, pode ser que o mercado se aqueça agora com essas vendas de final de ano. Sim, pode ser que tenha um relativo aquecimento do mercado, né, decorrente do que foi o ano inteiro, principalmente pela questão do trabalho temporário, né, o intermitente, e uma situação de que isso aí pode dar um fôlego para esse final de ano. Mas tem que aguardar como é que vai se dar a sustentabilidade desse emprego, dessa renda, a partir do 1º de janeiro, como é que vai ser ocasionado e a manutenção disso. A própria pesquisa mostrou aqui que as pessoas não vão presentear pessoas distantes, parentes distantes e tal, e mesmo quem é de casa, quem está próximo de você, vão ser lembrancinhas e tal. Será que é um comportamento de acordo com a nossa crise econômica? Sim, com certeza. Isso a gente já vem de um período de crise de já quase 3 anos, e quando a gente analisa alguns dados econômicos, vamos pegar, por exemplo, a questão do desemprego, que ele diminuiu relativamente, porém, 74% desses são informais, ou seja, não é emprego com carteira registrada, não tem a Seguridade Social garantida, não tem o seu 13º mantido, são atividades naqueles que não têm o contrato em carteira, mas que fazem as suas atividades pela sobrevivência. E com isso, quando a gente analisa, é uma situação que o rendimento médio é bem inferior ao do mercado, que dá uma condição de que a lembrancinha, né, é que vai ser a predominância nesse Natal em relação ao comércio. Então, a gente discute a importância de um 13º salário injetado na economia, porém com uma sustentação do salário real. Só para a gente poder ter uma ideia, desses 9,4 milhões que entraram aí na última PNAD, ingressaram no mercado de trabalho, como eu falei, 74% deles são informais. E a renda média é inferior à metade do que o mercado paga convencionalmente. O mercado paga em torno de R$ 2.200, esse vai ser aproximadamente R$ 1.023 a renda média. Então, ainda tem uma situação de esgotamento social na questão do desemprego que está acontecendo, e isso vai impactar diretamente no comércio no final do ano. Quando esses profissionais, né, que ficam por um período, eles podem também ser efetivados. Isso tem alguma alteração no mercado? Sim, a questão da efetivação vai depender muito da conjuntura e perspectiva para 2019. Nós temos algumas outras situações que, por exemplo, que influencia bastante é a situação da taxa Selic, que tende a aumentar, porque se ela aumenta, a situação de os juros fica muito mais complicada. Então, reduz o consumo e nisso pode impactar principalmente o comércio. E, normalmente, o primeiro trimestre de cada ano, o comércio ele amarga um pouquinho de baixa atividade, decorrente justamente desse volume que se teve nos últimos 3 meses do ano anterior, né? Então, pode ser que essa expectativa ela venha a se concretizar, porém em poucas situações e dependendo muito de um cenário positivo para 2019. Eu tenho aqui uma fala do Flávio Borges, que é superintendente de finanças do SPC, e ele está dizendo aqui que essas vendas do Natal pode ser vista assim, ou uma vantagem e uma desvantagem, porque ainda tem muita gente sem dinheiro, endividada e sem emprego. O que você acha dessa questão? Eu concordo com essa análise dele, porque ainda tem, como nós tivemos nos últimos 2, 3 anos uma crise acentuada, né, uma crise econômica e política acentuada, os investimentos ficaram parados. Nós tivemos poucos investimentos e com a questão da PEC do teto dos gastos, o Estado ele participou pouco nessa situação de investimento, que é o que faria gerar emprego e renda também.
Então, aqueles que estão conseguindo emprego, formal ou informal, eles estão recebendo menos e tem um passivo acumulado, tem um passado aí que tem dívidas para serem respaldadas, para serem honradas, digamos assim. Então, essa situação vai fazer com que se prefira limpar o nome, uma situação mais popular, limpar o nome para poder tentar ter uma expectativa positiva em 2019. Então, de fato, vai ser muito dependente do que se tem de acumulado, né? São aproximadamente 60 milhões de pessoas negativadas, né? Com restrição ao crédito, e boa parcela dessa vai utilizar uma parte do 13º ou da renda informal para justamente tentar buscar uma regularização do seu crédito. E a projeção é com base nos dados de que o Natal ele realmente é o período em que mais se espera, né, essa movimentação do mercado, né? Pede só para o Dia das Mães, acredito. Exatamente. O Natal é a principal data comemorativa do comércio em relação ao volume de vendas, né? Então, é uma data porque ela tem consigo uma situação de, além do 13º, muitas empresas, aquelas que estão em situação positiva, pagam a participação remunerada dos lucros para os funcionários e algumas outras situações de férias e tudo mais que alguns acabam tirando férias nesse período. Então, tem esse acúmulo de volume de verba que é destinada. Então, nisso se consegue trabalhar mais para o Natal, para o Ano Novo, com viagens ou com presentes, né, na atividade comercial e algumas situações com os bens mais duráveis, né, geladeira, fogão, automóvel, coisas do tipo. Mas isso aí é agora, nesse período ainda, e com maior timidez. Mas, de fato, o Natal é o principal decorrente dessa injeção de moeda que acontece no mercado. Os itens mais procurados pelos consumidores são roupas, calçados, perfumes, brinquedos, acessórios e livros. Apesar do comércio pela internet ter crescido bastante, as lojas de departamento são responsáveis por 42% das vendas e as lojas online por 40%. Mas, em tempos de orçamento apertado, situação financeira ruim, a pesquisa de preço é a chave para não fazer loucura e assim conseguir presentear, como fez a Stephanie, que você vai conhecer agora nesta reportagem. O período do Natal inspira muita gente, seja na companhia de familiares ou de amigos, em casa ou na rua fazendo um trabalho solidário, enfim. Para a maioria das pessoas, Natal é tempo de confraternizar. Este ano, a pesquisa do SPC Brasil indicou que 71,7% dos entrevistados pretendem dar presentes de Natal. Para os que disseram que não pretendem comprar nada, as razões são diversas. Estar desempregado, com uma carteira vazia, endividado ou por não gostar ou não ter esse costume. Para quem vai presentear, na maioria dos casos, os familiares vão ser os felizardos. Primeiro os filhos, depois o cônjuge, seguido das mães e dos irmãos. Aí, para caber tudo no bolso, a pesquisa do SPC mostra que pesquisar preço vai ser uma alternativa para o consumidor. Ainda de acordo com o Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, 85% dos consumidores vão pesquisar antes de adquirir os presentes de Natal. A gente está aqui no shopping, vamos conversar com a Stephanie Lopes, ela é analista de recursos humanos e veio aqui ao shopping para fazer a pesquisa dos presentes de Natal. Stephanie, qual que é o planejamento aí para essas compras deste ano? Olha, para esse ano eu vim preparada, eu fiz uma lista grande. Então eu tenho minha mãe, meu pai, meu padrasto, eu tenho uma tia que mora com a gente, 2 irmãos e, além do mais, eu tenho amigo secreto no trabalho. Realmente a lista é extensa, né? E qual que é a estratégia, então, para comprar todos esses presentes e fazer com que isso tudo entre no seu orçamento? Eu estipulei um presente para cada integrante da minha família. E aí esse é o segundo shopping que eu estou comparando, então eu costumo anotar mesmo o preço dos produtos que eu quero comprar, para ver o que é mais acessível, quais são as opções de compra, o que eles têm de desconto, para eu, né, poder pensar economicamente bem nisso. Legal. Então vamos lá, Stephanie, vamos acompanhar suas compras. Eu vi umas 2 ou 3 opções, mas eu ainda não vou comprar, então eu quero encontrar algo que caiba dentro do meu orçamento para poder dar o
o presente que eu quero para todo mundo da família. E agora, Stephanie, a gente saiu da livraria, qual que é o presente que você vai escolher e para quem? Bem, eu tenho uma loja de sapato que eu gosto muito e pela minha listinha, né, eu tenho que ver um presente pro meu padrasto e pro meu pai. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the ground is white, go it while you're young. A pesquisa continua. A próxima parada da Stephanie é numa perfumaria. 240 for his speed, then hitch him to an open sleigh, and crack he'll take the lead. Oh, jingle bells, jingle all the way. Eu vim procurando um perfume, mas a atendente acabou me mostrando também óleo corporal e achei o preço bastante acessível, né, dentro da minha lista, dentro do que eu planejei, e até pude ver outras opções com promoção e até posso fazer um kit, né. A pesquisa número 4 é encontrar preços bons para os presentes da mãe e da tia. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, all the fields we go. Caso a pessoa não goste do presente, ela pode vir trocar? Manter a etiquetinha, a gente dá 30 dias para troca. Entendi. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Aqui nessa loja o preço foi bem atrativo. Sendo assim, Stephanie vai levar alguns presentes. Olha, eu decidi comprar aqui porque no débito e no dinheiro você ganha R$10 de desconto e eu aproveitei para já comprar um presente para minha tia, para minha mãe, já para amigos secretos também no trabalho e no Natal. Eu espero uma grande confraternização. Cada presente foi pensado com muito carinho para cada integrante da minha família, para o meu trabalho também, para cada amigo. E eu espero que nós tenhamos assim um 2019 muito bom e que nós possamos entrar com o pé direito. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, hey! Voltamos com a entrevista com William Retamiro, que é economista. William, o Brasil ele adotou a Black Friday, né, para dar uma movimentada. Você acredita que isso é uma boa estratégia para os próximos anos? Sim, nós temos que trabalhar um processo de convencimento da sociedade ainda, que ainda não acredita tanto na Black Friday. Nessa última Black Friday foi movimentado nessa sexta-feira aproximadamente algo em torno de 1 bilhão e 800 milhões de reais no Brasil inteiro. Porém, poderia ter sido maior se, além das questões econômicas e socioeconômicas que nós comentamos antes, tivesse também uma situação na qual o empresariado, os ofertantes, lojistas, participassem de fato uma realidade, porque tem aquela ainda perdura no meio da sociedade que é tudo pela metade do dobro, né? Então, tem essa situação que a sociedade, o consumidor ainda não está confiante. Nós vemos, como comentou, um aumento das compras via internet. Isso já demonstra uma mudança do comportamento do consumidor em relação ao seu meio, ou seja, indica que, além dele ter uma relação mais direta com o ofertante, ele está começando a ter uma melhor prática na pesquisa de preços, né? Situações nas quais se espera uma Black Friday, mas lá para setembro, outubro, já estão, digamos assim, namorando o produto que querem, o serviço que querem e vão pesquisando ao longo desse processo. E muitas vezes, quando se chega e acompanha, se vê um relativo crescimento do preço do bem ou do serviço nesse meio tempo. E com isso, quando chega numa situação da Black Friday, não se vê tanta vantagem ainda. Então, nós temos ainda que trabalhar uma situação, primeiramente, de cultura de pesquisa e também do empresariado de trabalhar uma situação na qual, de fato, se aplique um Black Friday no seu sentido, no seu conceito de fato. Porque aí, se tiver credibilidade, as pessoas gastam mais e conseguem se envolver mais também com essa campanha, né? Agora, quando a gente fala em finanças, né? Quando chega janeiro, fevereiro, aí o bolso aperta, porque tem muitas contas para pagar. Mesmo diante disso, você acha que o brasileiro tem investido mais no final do ano do que no início ou para o meio do ano? Eu acho que essa conscientização com o início do ano, sabendo-se que vai ter, primeiro, algumas situações, principalmente IPVAs, matrículas, cursos, algumas questões, IPTUs, né, que vêm por aí, o brasileiro tem se conscientizado de ter um comportamento de gasto exacerbado no final do ano, mas pensando numa situação do começo. Foi a duras penas que nós aprendemos isso, né? Então,
acho que há sim esse comportamento de restrição, ainda mais numa situação na qual nós temos uma renda média que caiu bastante no decorrer deste ano e uma situação de perspectiva ainda não muito clara sobre a economia para 2019, o comportamento muito provavelmente vai ser para poder se respaldar, para poder não começar o ano endividado, né? Então a tendência é que o famoso presentinho ou lembrancinha de final de ano venha vingar com um ticket médio inferior aos anos anteriores. Fugindo um pouquinho do Natal, mas falando da economia como um todo para o próximo ano, né? Nós estamos agora num novo governo. Você acredita que está havendo uma movimentação? O dólar baixou, os investidores estão se aproximando. Você acredita nessa movimentação que pode girar a economia por conta disso? A gente tem que analisar alguns posicionamentos claros que serão necessários. É de fato uma situação na qual nós vamos ter uma mudança econômica convencional. Primeiramente, no ponto de vista no qual nós temos, por exemplo, a concentração do Ministério da Fazenda, da Indústria, Comércio e Serviços em uma única. Então, associado isso com uma situação da reforma trabalhista e a previdenciária que vai chegar. Mas a previdenciária, boa parte da população vai perceber futuramente esse impacto. Mas nós vamos ter uma caracterização muito forte do trabalho individual, né? Principalmente com a acentuação da reforma trabalhista. E com isso, o trabalhador ele vai ter que começar a analisar e negociar diretamente com o patrão uma situação, o quanto ele custa, o quanto ele vale para a empresa. Então, nós vamos ter uma mudança comportamental nesse ponto. Os indicadores, como a economia é uma situação cíclica, né, já se esperava, que o ano de 2018 começaria com uma situação positiva na economia, com dados tímidos, e naturalmente aconteceria isso em 2019, principalmente no primeiro semestre, onde por uma questão cíclica da economia, natural da economia, tenha indicadores positivos. Porém, nós temos uma situação que o Brasil depende diretamente de uma situação de participação do Estado no investimento para o desenvolvimento. E nós temos uma PEC dos gastos aí que está em vigor e que pode atrapalhar um pouco, e nós já temos que poderíamos ter crescido mais esse ano se nós tivéssemos uma capacidade ou uma autorização de investimento maior. E também participa disso uma situação na qual precisa claramente se ter uma competitividade apoiando o empresariado da micro, pequena, média empresa principalmente, com uma situação na qual tivéssemos um crédito subsidiado para que essas áreas estratégicas tivessem competitividade. Então, ainda não está claro isso, muito pelo contrário, nós temos uma situação na qual está fazendo com que, por exemplo, os juros do BNDES seja a TLP em relação ao TJLP, ou seja, tem mais proximidade com juros de mercado dos bancos convencionais do que um juro estratégico, digamos assim, para o segmento e para o desenvolvimento econômico de determinadas atividades. Então, ainda está muito, digamos assim, aberto. Há uma expectativa de subida da taxa Selic para o ano que vem, de 6,5% para 8%. E isso é uma situação na qual trava bastante a economia, porque o juro fica mais caro e o empresariado fica receoso de investir em máquinas e equipamentos e sabendo que o consumidor vai ter menor oferta de crédito para poder fazer a sua atividade. Então, tudo isso vai precisar ainda ser diagnosticado e verificado como é que vai ser. E a clareza dessas ações, a gente consegue ter uma ideia dos nomes que estão sendo indicados, mas a clareza das ações vai depender muito a partir de janeiro. Na verdade, eu acho que vai ainda alguns meses para que a gente consiga observar esse cenário como um todo, né? Sim, o primeiro semestre ele vai ser bastante determinante para a gente poder saber que alguns indicadores tendem a uma melhora, porém vai ter que depender das políticas públicas de longo prazo para saber qual é a sustentação dada para esse segmento. E com isso, o brasileiro tem que ficar atento com a economia, né? E com os procedimentos também diários, de segurar e soltar o dinheiro no momento certo, né? Sim, aqueles que têm capacidade de poupança, sim, mas a grande maioria dos brasileiros está com uma baixíssima capacidade de poupança. Mas, principalmente, como é que vai se dar a relação trabalhista no futuro, para saber como ele vai se colocar no mercado de trabalho futuramente. Excelente. William, muito obrigado pela entrevista, nós ficamos por aqui. Nós agradecemos muito a sua presença. Eu que agradeço, sempre à disposição. Um abraço a todos. Sempre estamos aí. O Realidade em Pauta fica por aqui e você pode rever esse e outros programas no nosso site novotempo.com/jornalismo. Uma boa noite para você e até o próximo programa.